Olá, tá começando agora mais um episódio do É Com Elas, um podcast feito por mulheres, sobre mulheres, para todas as pessoas. Eu sou Mayra Doniti, jornalista, documentarista, escritora e, pelo segundo ano consecutivo, podcaster. Que bom que você veio! Esse episódio de hoje a gente vai falar sobre a ditadura da beleza. Na verdade, a gente vai falar sobre movimento. A gente sabe que movimento é tão importante, não só para a saúde física, mas para a saúde mental, para a saúde emocional também, principalmente para nós mulheres. Mas e quando a prática de exercícios físicos ela sai do propósito original e vira uma ditadura reforçada pelas redes sociais, a gente tem uma questão. É sobre isso que eu vou conversar com a minha convidada de hoje, Carol Brasil. Ela foi atleta, campeã brasileira de ginástica rítmica. Ela dá aula hoje para crianças de 7 anos, adultos de 85 anos, fez o próprio método dela e é uma entusiasta do movimento saudável. Carol, tô tão feliz que você tá aqui. Esse que bom que você veio é uma homenagem à Carol, porque ela sempre fala isso nas aulas dela. Ela muda muita gente. Eu quero primeiro que você comece se apresentando, Carol. Fala um pouco sobre você, que já foi atleta e que hoje é uma pessoa que é uma entusiasta, né, do movimento, uma entusiasta do autocuidado, sem essa ditadura. As minhas primeiras memórias são do movimento, assim. Eu me lembro com 3 anos, tá no palco dançando balé e seguir no caminho do movimento desde sempre. Comecei no balé, logo depois já fui para ginástica. Fui atleta de ginástica rítmica dos meus 6 até 23 anos, treinando todos os dias no ginásio, participando de competição, vivendo aquela vida mesmo de atleta, que é completamente diferente do que eu faço hoje. Nunca tive dúvidas do que eu queria fazer, então quando chegou a minha vez de escolher a minha profissão, rapidamente eu falei, não, vou fazer educação física, quero ser professora. E quando você entra na faculdade, o mundo se abre, né? Eu fiz educação física na UFRJ, que foi uma faculdade que me formou muito como pessoa. Eu tive professores excelentes que me abriram a cabeça, abriram caminhos. E eu sempre me questionei, quando eu entrei na faculdade, foi para trabalhar com esporte de alto nível. Sempre para trabalhar com ginástica. E aí eu já era árbitra, já fazia comentários. E quando eu cheguei na faculdade, comecei a estudar sobre o movimento, e eu sempre ficava com essa pergunta na cabeça. Se o movimento é tão importante, se o movimento atinge a gente de maneira tão global, o nosso cérebro, você começa a estudar muito sobre a fisiologia, sobre músculo, sobre cérebro e movimento, por que as pessoas só falam de bunda, de percentual de gordura, de calorias? E isso, ali com 19 anos, eu ainda não tinha muito claro. Eu tinha essa pergunta, mas eu não sabia como sair desse lugar, né? E aí fui para a academia, que não era o meu mundo. Eu sempre fui do balé. Academia de ginástica mesmo, não fui pra academia de ginástica, o mundo fitness, né? E rapidamente eu não me encontrei ali naquele lugar. Eu me achava um pouco peixe fora d'água, sabe? E comecei com muito estudo, com essa coisa do empoderamento feminino também. Tem isso muito forte, né, Carol? Muito, muito. Eu acho que a gente já tem muita opressão dentro da gente. Aí a atividade física ser mais um motivo de opressão, não me vinha essa ideia de continuar. Seria muito fácil eu continuar ali naquela caixa, né? Não, vamos fazer uma bioimpedância, vamos diminuir o seu percentual de gordura. Porque eu fico me perguntando isso. Você, como uma atleta de alto rendimento, deve ter sido muito cobrada, não só pela questão do rendimento mesmo, né? Da sua atividade física, mas corpo, tá de um jeito, dieta. Como é que foi essa virada de chave? Eu acho que foram os professores mesmo, foi a faculdade, Seus mestres. Foram essas pessoas que me guiaram ali. Mas eu acho que, realmente, quando eu entrei na academia,
eu vi que eu não queria estar naquele espaço daquele jeito, eu falei, bom, então eu tenho que fazer diferente. E a aula que eu dava na academia era uma aula que já tinha treinamento de força e tal, mas era um pouco mais voltada pro Pilates, porque eu também, nesse caminho, acabei entrando pro Pilates, que tem tudo a ver com balé, que tem tudo a ver... Com o feminino também. Com o feminino e com a ginástica. E essa sala que eu dava aula era uma sala mais reservada. Ela era uma sala que não era naquele ambiente ali da academia. Você precisava sair para um lugar e era uma sala com uma luz mais baixa. Tinha aula de yoga, tinha outras aulas nesse espaço. E aí eu acho que eu comecei a atingir pessoas que também pensavam como eu, que às vezes não queriam ficar naquele ambiente ali só dos aparelhos. Entravam na academia para se movimentar, não achavam alguma coisa e iam lá e achavam a sua aula. E desse pequeno grupo de 10 alunas, hoje somos mais de 300 mulheres, mais de 350 mulheres em 14 países. Pois é, você se tornou uma empreendedora e isso teve muito impacto na pandemia. Queria que você contasse um pouco sobre isso, porque era isso, né? As pessoas não tinham como se movimentar, as mulheres não tinham, estavam lá nas suas casas, com seus trabalhos, com seus filhos e precisavam de algum SOS. Sim, nesse espaço que eu trabalhava, eu tinha minha aula fixa, mas eu também trabalhava como personal. Então, a minha agenda de personal já era cheia, eu já tinha um trabalho muito consolidado nesse espaço. E a minha aula, que era da academia, eu não necessariamente precisaria continuar dando aula para aquelas alunas. Mas, na minha cabeça de priorizar sempre o movimento e me importar muito com as pessoas que estão à minha volta e que querem também falar a mesma língua, eu falei, não, elas vão continuar treinando também. Então, a gente não teve um dia sem aula. No mesmo jeito que eu peguei e comecei a dar aula online para as minhas alunas individuais, de personal, eu já fui dar aula para esse meu grupo coletivo da academia. Rapidamente, não ficamos nem um dia e já fomos treinar na sala de um apartamentinho pequenininho. E hoje eu tenho um quarto, um estúdio e toda uma estrutura de som e de vídeo para fazer isso acontecer e dar certo. E centenas de alunas em 14 países. Agora, qual é a importância de você não falar justamente de peito, bunda, percentual de gordura, porque realmente não é que seja um tabu, não é que seja proibido, mas você evita. Qual a importância disso? Como é que você muda a cabeça das pessoas que às vezes chegam lá com outro propósito? Eu acho que isso é um processo que a gente vai desconstruindo aos poucos. Isso é tão forte dentro da gente, a atividade física para emagrecer, atividade física para se olhar no espelho, atividade física para entrar numa roupa ou para ser visto de uma maneira diferente, que a gente precisa todos os dias lembrar do propósito, lembrar do porquê você realmente tá ali. Eu falo sempre essa frase que é às vezes um pouco polêmica, mas eu não acredito na atividade física quando você pensa só para fins estéticos. Eu acho que quando você entra, você tem o direito de entrar para esse fim, é claro, mas se você só pensar nisso, isso não vai ser duradouro. Você não vai conseguir se manter todos os dias naquele propósito se for só isso. Porque todo mundo vai envelhecer, todo mundo vai perder massa muscular, todo mundo vai passar por algum problema na coluna ou no joelho. E aí, se você não tiver esse propósito dentro de você muito forte, rapidamente você vai sair da sua rotina de treinos. E como é que você vê essa ditadura da beleza? Você que é uma atleta, que você sempre mexeu com o corpo de outras pessoas. Você acha que está pior por causa das redes sociais? Olha, eu acho que hoje eu vejo muito mais gente falando sobre isso. Eu acho importante... Falando sobre a ditadura da beleza. Isso. Eu acho isso já é importante. Se a gente já está falando sobre isso, a gente já tem novas maneiras de trilhar novos caminhos. Novas correntes, né? Isso. A gente não falava disso antigamente, né? Era muito... A gente começou a falar de 2020 para cá, realmente. Então,
eu ainda acho que a ditadura da beleza é muito forte. Ainda tem muitos profissionais de educação física que não enxergam o tamanho do seu alcance na vida de cada um. Eu acho que o professor de educação física que tem um propósito muito forte, ele pode mudar realmente a vida de muita gente. Que tem depressão, que tem ansiedade, que tem muitas funções durante o dia. E às vezes a prática de atividade física é aquele momento ali para você soltar mesmo, para você lembrar de respirar. Porque tem um muitas tempo vezes... só para você, né? E se você quer performar nesse momento, se aquilo vira só performance, só alto nível, só sempre forte, aquilo não vai ser duradouro. Então, eu busco incluir muitas coisas nesse momento das minhas alunas. Então, não é sempre a mesma aula, eu uso muito a questão da música, leituras, momentos de respiração, momentos que você realmente vai parar para aprender um exercício diferente. Falo muito, eu acho que uma coisa que eu faço diferente, assim, no momento que eu tô fazendo um exercício, eu falo: esse exercício vai salvar a sua coluna. Preste atenção, vamos lá, vamos salvar a sua coluna agora nesse movimento. Agora você está movendo o seu cérebro, você está produzindo novas sinapses. Então preste atenção, porque quando você erra, na verdade, você está buscando novos caminhos no seu cérebro. E aí eu busco colocar muito essa parte fisiológica, essa parte mais técnica do exercício, do movimento, de maneira que a pessoa que não é da área de saúde, não é profissional, consiga entender e realmente ver esses benefícios. E essa mesma tecnologia que proporciona com que as pessoas se sociabilizem pela ditadura da beleza e um vê o outro e a bunda da vizinha é melhor do que a minha, também é a tecnologia que proporciona que você dê aula online para pessoas em qualquer lugar do mundo e que você crie comunidades, né? Eu queria muito falar sobre isso, porque claro que você tem alunos homens, mas o que você tem forte ali são comunidades de mulheres. Queria que você contasse, assim, qual a importância de uma comunidade em prol do exercício e não só do exercício. Eu acho que um caminho muito importante, que foi um caminho escolhido por mim, quando eu comecei quando o Balance se tornou uma aula que começou com 10 alunas e foi passando para as outras, eu não coloquei isso no mundo das redes sociais, assim, eu não patrocinei, eu não... Foi orgânico mesmo, eu não coloquei no YouTube, eu não fiz nada que pudesse aquilo sair do meu controle, de certa maneira, mas eu sempre pensei que eu queria que essas mulheres passassem para outras mulheres. Essas mulheres estariam num almoço, que aula é essa que você faz? E aí explicasse nesse momento o que era essa aula que ela fazia. E isso aconteceu de maneira muito incrível, muito orgânica. É claro que eu tenho muitas alunas que me divulgam nas redes sociais por elas colocam lá nos stories e no feed, mas não foi nada trabalhado, assim, eu não usei as redes sociais para poder pensando num negócio. Eu queria realmente uma coisa orgânica, que eu pudesse alcançar, que eu pudesse falar. Então, hoje a pessoa entra na comunidade, eu vou lá falar com essa pessoa, eu mando um áudio, eu mando o boas-vindas, e ela já entra na comunidade, e aí já tá todo mundo lá falando sobre a aula, que é uma aula gravada, mas ela acontece ao vivo. Desde sempre, não se repete, né? Você tem pouco tempo para fazer aquela gravação não fica eterna. Então, eu acho que isso aumenta muito o senso de comunidade, porque você tá sempre o tempo todo na mesma página que todo mundo. E aquilo ali gera um assunto que vai falar sobre outro assunto e vai criando esse vínculo entre as mulheres e entre, agora, alguns homens que estão também com a gente. Mas você percebe que elas se ajudam quando alguma chega e talvez não consiga fazer exercício com muita frequência, e tem outras que fazem. Esse senso de comunidade é um senso de sororidade? Sim, muito. Isso acontece o tempo todo, assim. Elas mesmo vão passando as informações entre elas. Então, poxa, na aula de hoje eu usei... Qual é o peso hoje? Aconteceu isso. Qual o peso leve que vocês usam, gente? E aí, eu uso 2, eu uso 3. E marca o encontro?
marcam encontro, tem as comunidades regionais, então tem muitas alunas em São Paulo, tem muitas alunas no Rio. Ano passado eu estive em Portugal e aí encontrei com as minhas alunas lá de Portugal e elas formam as comunidades ali regionais e vão se alimentando de outras coisas para além da atividade física. Acho interessante quando você fala que precisa de pouco para fazer exercício, né? Você não precisa de muita coisa ali, embora a gente ache que a gente precisa, talvez, de uma academia, tem gente que gosta, mas você não precisa de tanta coisa assim, né? Sim. Eu gosto muito de falar que você precisa de um professor, eu acho que é alguém que te guie, um mestre, você vai sempre precisar de alguém que te guie ali. Mas você realmente só precisa do seu corpo, da sua presença, da sua atenção ali ao momento presente. Eu acho que eu trabalho muito isso na aula. Eu começo sempre a aula mais ou menos do mesmo jeito, e aí você vai entrando ali naquele momento, e quando você vê, a aula acabou, e você, nossa, meu Deus, eu já fiz isso tudo. E como é que muda a cabeça de quem chega para você? Porque é isso, é claro, exercício também é para emagrecer, mas que a pessoa se convença de que um movimento é muito mais do que isso. Como é que muda a cabeça dessa pessoa? Eu acho que eu tenho muito também essa convicção de que não tem intenção sem ação. Você tem intenção, mas você tem que sair daquela intenção ali. E o movimento, ele precisa ser feito diariamente. Para você sentir tudo isso que o movimento pode proporcionar para você, quanto mais constante você for, melhor. Então, quanto mais vezes você fizer atividade física na sua semana, melhor. E se você coloca muita dificuldade, muita barreira para aquilo. Eu preciso andar meia hora para chegar na academia. Chegar lá, eu preciso revisar aparelho. Ou então, eu preciso de uma barra. Eu preciso de muitas coisas. Aquilo ali, rapidamente, vai sair do seu controle, da sua rotina, vai deixar de ser interessante e você vai abandonar. Então, eu acho que eu busco mostrar dia a dia que são os pequenos passos. São pequenos passos constantes que fazem uma boa relação com a atividade física e isso vai realmente mudar a sua vida em todos os sentidos. Você vai dormir melhor, você vai se relacionar melhor com a sua família, você vai se sentir melhor com você. E é claro que esses benefícios vêm também com a perda de peso, eles vêm também com, às vezes, deixar de tomar um remédio, né? Você tem pressão alta e aí o médico te passa um remédio, mas não te passa atividade física. Aí você começa a praticar atividade física, aquilo ali muda a sua vida em aspectos que você jamais imaginaria que isso ia acontecer. Mas você acha que hoje as pessoas têm mais noção dos benefícios da atividade física para a saúde mental? Sim, tem muito, muito mais noção. Hoje a gente tem mais estudos, né? 10 anos atrás a gente não tinha tanto estudo quanto a gente tem hoje. Hoje a gente tem muitos estudos relacionando a atividade física com saúde mental, com boas relações e com patologias que a gente tem, câncer. Então, cada vez mais tem estudo de benefícios da atividade física. Cada vez mais. E as pessoas falam mais, né? Também. E quantas vezes por semana tem que fazer? Então, aí é que tá. Não tem que. Se você é uma pessoa sedentária e você consegue se movimentar uma vez na semana, você já deu um pequeno passo. Aí você vai se sentir bem naquele dia, né? Isso é uma coisa que eu costumo falar muito também. O exercício, a gente pensa muito a longo prazo, né? Eu vou começar a fazer exercício para poder ganhar massa. Eu vou começar a fazer exercício, alguma coisa lá na frente. Só que o exercício, ele tem benefícios hoje, agora. E você sentir os benefícios do movimento no mesmo dia, no agora, muda tudo. Só que você precisa estar ali para isso. Você precisa estar conectado, você precisa estar olhando para dentro de você. Então, é sentir para transformar essa relação que nunca foi muito legal entre você e a atividade física, aquela coisa de ir e voltar. Tem muita gente que sabe dos benefícios, mas não consegue encaixar na rotina. Pois é, como é que faz caber na rotina, às vezes, uma pessoa que tem filho, ou que não tem filho, mas que trabalha muito, que já acorda exausta, como é que faz caber?
Eu acho que você pode... tem que ser maga, às vezes. Você pode começar também com movimentos, snacks de movimentos que a gente chama hoje em dia. Então, ao invés de você subir de elevador, você vai pro seu trabalho e você sobe de escada. E aí você já vai sentir aquilo, nossa, aconteceu alguma coisa aqui na minha respiração. Nós fomos feitos, o Homo sapiens, ele foi feito para o movimento. A gente foi feito para correr. Os nossos músculos, o nosso pé é adaptado para correr. A gente tem várias adaptações no nosso corpo que fizeram a gente como um bom corredor. E a gente também foi feito para sentir todo esse barato do movimento. Só que você precisa praticar isso. Você precisa sustentar esse desconforto por um tempo para você conseguir sentir esses benefícios. Então, começar com uma vez, começar subindo de escada, saltei do ponto de ônibus, vou saltar dois pontos antes e vou andando, vou de bicicleta. Enfim, você dentro da sua rotina, se você não consegue ir para uma academia, se você não consegue um professor, você tem que ir no mais fácil. O que é o mais fácil? Andar. Subir. Então, começar por esses pequenos passos vai mudar a sua vida. Falando em corrida, falando em fazer o que dá, corrida hoje é uma febre, todo mundo quer correr, né? Todo mundo pode correr? Pode. Todo mundo pode correr. Isso também é mais um... mito. Mais um mito, né? A pessoa fala, eu não tenho hérnia, eu tenho uma hérnia, eu tenho 3 hérnias, eu tenho um problema no joelho, eu tenho dor. Pode. Você pode correr. E aí, como é que começa? Andando. Toda corrida começa com uma caminhada. Então, você começa andando, caminhando ali 15 minutos. Depois, você vai começar a se sentir bem e você vai começar a dar pequenos trotes de 30 segundos e andando. Depois, pequenos trotes de 1 minuto e andando. Quando você vê, você está fazendo uma meia maratona. Mas para correr, você não pode só sair correndo, né? Você precisa fortalecer também, isso é importante. Sim, é muito importante o fortalecimento. À medida que você vai ganhando distância, o seu corpo mesmo vai te dizendo que você precisa de mais músculo, que você precisa estar com as suas articulações mais bem preparadas para aquele movimento. E você não precisa de muito, você não precisa ir para academia. Você precisa de uma boa professora, uma cadeira, um mini band, um método de treino para você seguir e vai em frente. A mulher tem exercícios mais específicos? Quais são eles? Alguns do assoalho pélvico, né? E aí eu também recomendo muito as fisioterapeutas também. Quando é alguma coisa mais específica, eu acho que vale muito o trabalho em conjunto com uma fisioterapeuta. Mas, à medida que você vai fortalecendo o seu corpo globalmente, você já vai fortalecendo também para a corrida. Então, acho que mulher, eu diria um pouco mais do assoalho pélvico, esse fortalecimento de assoalho pélvico. E o tal do agachamento, que você sempre fala e que eu leio muito sobre, que é o exercício mais completo que existe, né? Mulheres têm que fazer agachamento. Não só mulheres, mas todo mundo. Uhum. E mulheres também. Grávidas. Tem muito esse mito também, né? Que a gente aos poucos está desconstruindo, que é... não, grávida tem que ficar de repouso. Grávida tem que se movimentar, grávida tem que levantar peso, grávida tem que estar em movimento, a grávida não pode ficar muito tempo sentada. Então, hoje a gente já vê muito mais grávidas em movimento. Antigamente, você encontrava uma grávida treinando, você... meu Deus, ela tá correndo, como pode? Tem grávida que corre, que consegue fazer tudo. Depende, se já corria antes, né? Sim. Você não vai começar alguma coisa muito brusca na gravidez. Mas também é recomendado, se você é uma grávida sedentária, começar alguma coisa na gravidez. Sim. Você fala bastante, você usa bastante música, né? Você é uma pessoa muito ligada à música. E você fala bastante que a corrida tá na cabeça. Por que ela tá na cabeça? Porque chega uma hora, se você tá participando de uma prova, chega uma hora que o seu corpo físico, ele atinge ali uma exaustão. E aí, às vezes, o seu corpo quer te parar. Mas se você colocar na sua cabeça que a corrida tá na cabeça,
o seu corpo vai. E aí você finaliza. Às vezes é difícil, assim. Eu sou uma corredora e eu não tenho essa fissura de acordar de manhã e correr. Eu não tenho também essa disciplina. Mas eu sei que é possível, mesmo não tendo isso, poder sair, poder fazer. É claro que o exercício ele precisa caber. Eu sempre falo, né? O só vai. Por isso que é tão interessante o que bom que você veio, que eu acabei usando o seu, né? Que bom que você veio. Porque só ir, só estar faz muita diferença. E o que eu percebo, já te acompanho há muito tempo, é como que mobilizar mulheres. Uma mulher mobiliza outras mulheres, né? Uma mulher, uma comunidade. Para mim, esse é o mais forte do que você faz. É mobilizar outras mulheres, que mobilizam outras mulheres e também tirar esse estigma do exercício como ditadura, como corpo e falar de movimento. Isso é muito interessante. Agora, como é que foi para você, né, que era uma atleta que tinha que competir, sair disso? Você falou que você teve bons professores. Você acha que isso te oprimiu a ponto de você querer passar para os outros ou para as outras, para elas não viverem o que você viveu? Eu acho que a vida de atleta, ela é muito pesada, né? Mas é uma escolha. Então, eu escolhi também estar ali naquele espaço. A vida de atleta é dura, mas também ela te dá muitas coisas boas. Eu acho que essa disciplina, essa capacidade de superar os limites, isso na vida de atleta, é incrível, sabe? Essa dureza que às vezes a gente tem, para algumas coisas elas funcionam, mas não para tudo. Então, como eu vivi esse lado extremo e eu sei como é estar desse lado, eu comecei a pensar assim, essas pessoas, elas precisam de ajuda. Essas pessoas, elas não vão ser atletas. Essas pessoas têm a vida corrida. O que eu posso fazer para simplificar e tornar esse momento não só possível, mas também agradável, mas também que seja um momento que ela consiga refletir de outras coisas da vida dela, porque o exercício promove isso. Às vezes você tá ali caminhando, você tem uma ideia. Você tá caminhando, você pensa em alguma situação da sua vida que você precisa resolver, porque ele acessa tantas áreas do seu cérebro que isso te deixa mais firme no momento presente. Então, eu acho que foi muito aos poucos, sabe? Eu fui a cada ano implementando uma coisa diferente no meu trabalho. Eu peguei o trabalho que eu desenvolvo hoje, eu acho que é uma mistura de muitas Caróis, sabe? De muitas mulheres que eu fui ao longo da vida. Tanto daquela bailarina de 3 anos, quanto de uma atleta que às vezes precisava treinar em casa. E segunda-feira chegava lá no ginásio para se pesar, né? Depois de um final de semana você tem que se pesar. Para Carol, depois que entrou no mundo da educação física e viu aquele leque de opções enormes que o movimento abrange. Então, foi muito aos poucos. Eu acho que eu fui pegando a parte boa de cada fase da minha vida e colocando nesse método que eu faço hoje. Tem algum caso específico que você percebe, assim, que o exercício mudou a pessoa, que o movimento mudou a pessoa? Alguma aluna sua? Ai, nossa, muitas. Eu recebo, assim, muitos depoimentos super emocionantes, mas eu acho que a coisa mais incrível que já aconteceu comigo até hoje foi fazer um parto de uma aluna. A Manu, lá na Austrália, uma aluna minha da Austrália, e ela entrou no Balance sem estar grávida, engravidou no Balance. E, não, Carol, eu vou continuar com você, mas eu vou continuar fazendo as corridas, eu vou continuar fazendo as aulas, vou continuar fazendo tudo. Ela treinou até o último dia e quando estava chegando no momento do parto dela, ela falou, Carol, eu queria te pedir para fazer o meu parto com a corrida guiada do Gil. Que só tem... Mas como assim fazer? Porque ela veio ter neném no Brasil? Não. Ela fez comigo no ouvido. Ela botou a corrida e fez. Nossa, e aí, porque você ela... faz essas corridas guiadas, que é Sim. com a sua voz e com as músicas, né? Sim, com a voz, com os estímulos, né? Eu faço áudios com o estímulo que você tem que fazer. E nessas aulas, eu falo muitas frases.
que vão te motivar. Eu te dou um guia. É uma guiança de movimento. Eu vou falar, acelera durante 1 minuto. Respira, caminha durante 2 minutos. Sem olhar pro relógio. Sem olhar. Você só dá play e vai comigo no ouvido. E ela fez esse parto comigo no ouvido. Foi uma coisa assim, acho que uma emoção que não sei se eu vou sentir, assim, de chegar no momento mais importante da vida daquela mulher ali, a flor da pele, sentindo aquilo tudo, e ela tá ali lembrando de respirar, lembrando da aula. Ela falava muito isso, que assim, que no parto dela ela fazia os movimentos da aula no parto. Então o movimento realmente gerou mais movimento, gerou cura e gerou uma vida. E você dá aula também para crianças pequenas, né, em escola. Sim. Você percebe que essas meninas, elas têm uma cabeça diferente sobre o movimento? Como é que está sendo isso? Eu percebo. Esse trabalho que eu faço com meninas e meninos, porque eu trabalho na educação física. Isso é um projeto muito legal, muito pioneiro. É difícil de encontrar a ginástica na educação física, no currículo da escola. Então, é o 2º ano do Fundamental 1, que eles entram com 7 anos e saem com 8 anos. Muito pequenininhos. Meninos e meninas juntos, aprendendo. Eu digo que a ginástica é a base para muitos esportes. Então, é muito importante que a criança vivencie toda essa experiência de ficar de cabeça para baixo, de rolar. Isso tudo é com um guia, com um professor, com uma professora que te ajude ali nesse momento. Então, eu vejo as crianças muito interessadas em sair da sala de aula e se movimentar. Quando eu ando pela escola, todo mundo fala comigo, tem sua aula amanhã? Não tem. Então, é um momento que eles amam muito a educação física, amam muito aquele espaço. E a ginástica é diferente, é muito diferente de tudo. Mexe com o corpo inteiro, né? Que eles estão acostumados. É livre. Não é futebol, vôlei, basquete. Então, é um trabalho muito, muito diferente. Eu acho que as crianças já saem dali com mais coordenação motora, já saem dali podendo fazer exercícios mais difíceis. E eu falo isso muito para os pais, que o meu objetivo também é fazer com que eles sejam adultos que tenham uma lembrança positiva do movimento. De gostar de se movimentar, de gostar de estar ali, de gostar de correr, de suar, de rolar. Então, acho que quando a gente tem essa memória muito viva na nossa infância, fica muito mais fácil de você ser uma adulta ativa. Concordo. Agora, para terminar, eu sou uma preguiçosa, meia culpa, e eu me perdoo por isso várias vezes, mas eu queria que você desse um recado. O que você diria para as pessoas que estão desconectadas com o corpo, que não estão conseguindo, que já tentaram de tudo e não conseguem se movimentar? O que você diria para essas pessoas? Comece pelo corpo e comece simples. Só comece. Comece como você puder, aonde você puder, no dia que você puder, no horário que você puder. Mas vá, comece. O truque é ir. A magia é ir. Todos os dias. Carol, vou agora repetir então o bordão. Que bom que você veio. Estou muito feliz. Que bom que você mobiliza tantas mulheres. Realmente é muito emocionante ver. Muito emocionante ver como que elas se contagiam, como que você contagia as pessoas, como você acredita no que você faz. E realmente, assim, o exercício físico não é só o movimento em si do corpo, né? É o movimento da mente, o movimento da vida. Muito obrigada por você ter vindo. Veio do Rio de Janeiro até aqui em São Paulo para ser entrevistada. Te agradeço demais. Nossa, obrigada a vocês todos aqui, equipe. É uma honra estar aqui com a minha amiga maravilhosa. Minha amiga querida, muito obrigada. Que bom que você veio. É isso, que bom que vocês vieram.